Ele tentou escapar 9 vezes e era o maior pesadelo dos guardas nazistas. Por isso, foi enviado para o lugar de onde ninguém deveria sair, Auschwitz. Mas em vez de fugir, Charles Coward decidiu ficar. Por que um soldado britânico arriscaria a vida para entrar no epicentro do extermínio? Conheça o homem que transformou pacotes da Cruz Vermelha em passaportes para a vida e tornou-se conhecido como o Conde de Auschwitz. No auge da Segunda Guerra Mundial, o nome de Charles Joseph Coward era sinônimo de insubordinação para os alemães. Capturado em 1940, o soldado britânico tornou-se uma lenda entre os prisioneiros de guerra por sua obsessão em escapar. Após 9 tentativas frustradas, cada uma mais audaciosa que a anterior, os nazistas decidiram enviá-lo para um lugar onde a fuga era considerada impossível, o complexo de Auschwitz. Mas o que os captores não sabiam era que, ao tentar silenciar Coward, eles haviam acabado de colocar um cavalo de Troia dentro do sistema de extermínio mais eficiente da história humana. Devido ao seu fluente alemão e à sua patente, Coward foi designado como oficial de ligação da Cruz Vermelha para os prisioneiros de guerra britânicos que trabalhavam nas fábricas de IG Farben em Auschwitz III. Oficialmente, ele deveria apenas mediar a entrega de suprimentos e cartas. Na prática, Coward percebeu que sua posição lhe concedia algo que nenhum outro prisioneiro tinha: mobilidade. Ele podia circular entre diferentes áreas do campo, falar com guardas e, crucialmente, ter contato com o mundo exterior através da Cruz Vermelha. Foi então que o mistério de sua permanência se revelou. Ele não usaria mais sua energia para fugir sozinho. Ele usaria para sabotar a máquina da morte por dentro. Charles Coward testemunhou o que o mundo ainda se recusava a acreditar. Ele viu as seleções na rampa ferroviária, o cheiro doce e nauseante que saía das chaminés e a desumanização absoluta dos judeus. Sua resistência começou de forma silenciosa. Ele passou a desviar grandes quantidades de comida, chocolates, remédios e roupas dos pacotes da Cruz Vermelha destinados aos britânicos e os contrabandeava para os setores judeus de Auschwitz-Birkenau. Para um prisioneiro judeu, um pedaço de chocolate ou um casaco de lã não era apenas um luxo, era a diferença entre a vida e a morte por mais um dia. Mas Coward queria ir além. Ele começou a usar o sistema de suborno, alimentando a ganância de alguns guardas com itens de luxo britânicos. Com o apoio de uma rede clandestina de trabalhadores ferroviários e prisioneiros poloneses, ele passou a falsificar documentos. A virada mais impressionante de sua trajetória ocorreu quando ele começou a trocar as identidades de prisioneiros judeus que estavam destinados às câmaras de gás por nomes de prisioneiros que já haviam morrido ou que ele conseguia esconder. Estima-se que ele tenha ajudado centenas de pessoas a escaparem do campo sob identidades falsas, encaminhando-as para a resistência polonesa. A coragem de Coward era tão absoluta que ele chegou a trocar de roupa com um prisioneiro judeu e entrou em Auschwitz-Birkenau por uma noite, apenas para ver com seus próprios olhos o horror das câmaras de gás e poder testemunhar com precisão após a guerra. Ele viu o indescritível e sobreviveu para contar. Entre os internos que sabiam de suas ações, ele passou a ser chamado de o Conde de Auschwitz. O título não vinha de uma linhagem nobre, mas da maneira como ele caminhava, entre o horror com uma dignidade inabalável, desafiando a autoridade nazista a cada passo. A reflexão que Charles Coward nos deixa é sobre a responsabilidade de quem tem voz. Ele poderia ter passado a guerra em relativa segurança, usufruindo de seus privilégios como prisioneiro de guerra britânico, protegido pelas convenções internacionais. No entanto, ele escolheu a resistência. Após a libertação, Coward foi uma testemunha-chave nos julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg, ajudando a condenar os executores de IG Farben. Ainda assim, sua história permaneceu nas sombras por décadas, um segredo guardado por um homem que acreditava que apenas fez o que era certo. A história do Conde de Auschwitz nos lembra que a resistência nem sempre precisa de fuzis e explosões. Às vezes, ela acontece no silêncio de um nome riscado de uma lista de execução, num suborno pago com cigarros ou num pacote de comida escondido sob um casaco. Charles Coward provou que, mesmo no lugar mais escuro da Terra, a humanidade pode brilhar se alguém se recusar a olhar para o lado.
Ele foi o homem que entrou no inferno para resgatar almas e saiu de lá para garantir que o mundo nunca esquecesse.